sobre o pronome, ok? A professora Iana, ela já conversou com vocês sobre o pronome, mas eu vou somente complementar o que a professora Iana, ela já conversou com vocês, ok? Então, vamos lá. Primeiro, o que é o pronome? Qual é a função dele dentro da nossa língua, a língua portuguesa? Deixa eu falar para vocês. O pronome, ele é uma classe gramatical, assim como o substantivo, assim como o adjetivo, assim como o verbo, que tem a função de substituir ou acompanhar um substantivo. Deixa eu explicar melhor para vocês. Vejam só. Se eu falar assim, Maria veio para o Brasil. Se eu quiser substituir esse nome Maria por um pronome, eu uso o quê? Ele ou ela? Ela. Ela. Aí eu falo, ela voltou para o Brasil. Então, vejam só, minha gente. Por que eu utilizo o pronome? Para que evite a repetição desnecessária das palavras. Porque vejam só, se eu for falar de Maria e todo o tempo eu ficar falando, Maria voltou do Brasil, voltou para o Brasil, Maria foi para a Europa, Maria vai ao shopping, a todo tempo eu vou ficar repetindo o quê? Repetindo a palavra Maria. E dentro da nossa produção textual, da nossa formalidade, isso é possível? Isso é aceitável? Sim ou não? Não. Repetir muitas palavras Não. ao produzir um texto. Não pode, viu, gente? Então, se vocês forem produzir um texto, por gentileza, evitem repetir muitas palavras, porque a formalidade da língua portuguesa não admite isso. Então, o pronome, ele entra justamente para evitar isso daí, ok? Vamos lá. Eu vou trocar de exemplo, ok? Se eu falar assim, Maria e Eduarda vão ao cinema. Maria e Eduarda são substantivos. Eu troco esses dois substantivos por qual pronome? Elas. E aí? Elas, muito bem, Elas. Floriane. Eu troco por elas, ok? Mas se eu disser assim, eu, Maria e Eduarda vamos ao cinema. Aí, ao invés de nós, muito bem. Então, vocês conseguem perceber qual é a função do pronome? A função do pronome é acompanhar ou substituir um substantivo. Nesses exemplos que eu dei, quinto ano, o pronome está substituindo ou está acompanhando? Substituindo. Nos exemplos que eu dei, foi uma substituição ou foi uma substituição? Foi uma substituição, exatamente. Agora eu vou explicar a vocês em quais casos o pronome ele acompanha, tá certo? O substantivo. Deixa eu falar um exemplo para vocês. Eu vou colocar esse exemplo aqui no chat, tá certo? Eu vou colocar assim: essa cadeira está quebrada. Essa cadeira está quebrada. Então, vejam só. Aqui eu tenho um substantivo. Quem consegue perceber o substantivo? E aí? Essa? Não é essa. O substantivo aqui é cadeira, minha gente. O substantivo é cadeira. Aí, vamos lá. O substantivo é cadeira. E qual é a palavrinha que está acompanhando esse substantivo? O essa. Porém, essa é um pronome. Quebrada. Deu para entender? Eu tenho essa pronome e cadeira sendo um substantivo. Neste caso, o pronome está acompanhando o substantivo cadeira ou está substituindo?
Acompanhando. Está Acompanhando. acompanhando, ok? Vou falar outro exemplo. Aí eu quero que vocês falem para mim se o pronome está acompanhando ou substituindo, beleza? Vamos lá. Vou colocar no chat para que vocês possam ler. Vou falar assim: Marcos chegou apressado. Ele perdeu a hora do ônibus. Vou colocar bem assim, beleza? Aí vamos lá. Marcos chegou atrasado. Vou colocar atrasado. Atrasado. Ele perdeu a hora do ônibus. Então vamos lá. Aqui eu tenho um substantivo próprio. Qual é? Marcos. Marcos. Marcos é próprio por quê? Porque é o nome de pessoa. Beleza? Aí vamos lá. Marcos chegou atrasado. Ele perdeu a hora do ônibus. Então, eu tenho um pronome aqui. Qual é o pronome? Ele. Ele. O pronome ele está substituindo ou está acompanhando o substantivo? Acompanhando. Acompanhando. Tem certeza? Acompanhando. Substituindo. Tem certeza que está acompanhando? Está substituindo. Está substituindo. Porque ao invés de escrever novamente a palavra Marcos, o que foi que eu fiz? E aí, quem sabe? Colocou ele. Coloquei, ok? Agora eu vou dar outro exemplo. Espera aí. Aquele menino é meu aluno. Quando eu encontro algum aluno meu no shopping, falo, olha, aquele menino é meu aluno. Então, vamos lá. Aquele menino é meu aluno. Nesta frase aqui, meus amores, qual é o substantivo? Aquele. Substantivo. Eu tenho dois, na verdade. Eu tenho dois substantivos. Menino. Eu tenho o substantivo Aluno. menino e o substantivo aluno. Aí, vejam só. Aquele é um pronome que acompanha o substantivo menino. Meu é outro pronome que acompanha qual substantivo? Aluno. Aluno, ok? Então, eu preciso que vocês entendam o seguinte, que o pronome é a palavra que acompanha ou substitui o substantivo. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu esse conceito inicial? Sim. Ok. Então, a partir de agora, nós vamos prosseguindo, tá certo? Vamos prosseguindo. No livro de vocês, na página 59, no livro, na página 59, tem o seguinte, tem na ponta da língua pronomes interrogativos, não é verdade? Mas vejam só, o que seria um pronome interrogativo? O que seria um pronome interrogativo? E aí? Pronome De interrogativo. perguntas. São os pronomes utilizados para fazer o quê? Perguntas. Para fazer perguntas. Isso mesmo. Então, ó, acompanha a leitura comigo, por gentileza. Vamos lá? Sabendo que o pronome é a palavra que acompanha ou substitui o substantivo, ok? E que interrogativo é pergunta. Então, pronomes interrogativos são os pronomes utilizados para fazer perguntas, ok? Então, vamos lá. Vou começar a leitura e acompanha por gentileza, certo? Tem assim. Emília e sua turma tinham gostado muito de ouvir o conto O Baú de Histórias. Eu não estou conseguindo ver a sua apresentação. Ela parou de apresentar. Ela parou de apresentar.
Ela Falando, tá eu tô na tela dela. apresentando. Pessoal, Tá aparecendo aqui o livro ainda. eu coloquei o livro para apresentar. O meu não tá aparecendo, não. Só tá aparecendo o símbolo da escola. Então faz o seguinte, acompanha pelo teu, pode ser? Juliette Lima. Acompanha pelo teu livro. Pra mim Eu tá posso lindo. retomar quinto ano. Tá bom. Eu posso retomar? Posso Sim. retomar a leitura, não é isso? Vamos lá. Emília e sua turma tinham gostado muito de ouvir o conto O Baú de Histórias de Anansi. Mas eles tinham algumas perguntas sobre a narrativa para fazer à professora, pois não haviam compreendido muito bem algumas partes. Observe as perguntas feitas abaixo. Vamos lá. Quem é que pode ler para mim a primeira pergunta? Eu. Vai, ler para mim, por favor. Qual foi a armadilha que deu para trabalho para não se preparar? Quem pode ler para mim a segunda frase? Eu. Eu. Tia. Pode ler. Quantos marimbondos foram pegos por Anansi? E a terceira frase? Eu. Vamos lá. Tem que ser um pirraia, né, tio? Que frase Que frase Anansi dizia sempre a cada armadilha que dava certo? e a última frase? Quem pode Quem ler? espalhou as histórias pelo mundo? Anansi ou Niame? Pronto. Então, vejam só, gente. Vocês leram essas 4 frases, não foi? E nessas 4 frases existem umas palavrinhas-chave que nós usamos muito para fazer perguntas. Vocês conseguem perceber que palavras são essas? Sim. Eu vou falar um exemplo. A primeira frase é a palavra qual? E a segunda frase? Quantos? A terceira frase? Sim. E a última frase? Quem? Sim. Então, eu quero que vocês façam o seguinte. Eu quero que vocês circulem todas essas palavrinhas-chave que nós utilizamos para fazer as perguntas. Ok? Vai lá. Circula para mim. Deixa bem bonito. Já fizeram? Já circularam? Oi, meu amor. Já. Sim. Oi. Isso é normal ou é coincidência? Todos serem o quê? Não entendi, desculpa. É normal a coincidência todos começarem com o quê? Você vai circular o qual, quantos, que e quem. Foi essa a pergunta? Ele está Não, perguntando você perguntou se se foi é coincidência, todas as ou palavras se é começam com certo. quê? Todas as palavras que a gente falou começam com quem? Quando chegar um pouquinho mais na frente, eu vou explicar a vocês, tá certo? Mas me fala se vocês já circularam o que eu pedi. Já circulou. Já. Já, Circulou. né? Já. Aí, coincidentemente, todas elas começam com quê? Não é verdade? Então, vamos à primeira questão. E todas estão no começo. Tente responder a cada uma, das perguntas acima. Então, vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte. Deixa eu só colocar aqui para que eu possa enxergar, tá, gente? Página 59, não é isso? Sim. Achei. Pronto, já achei aqui. Então, ó,
A primeira frase, a primeira pergunta é a seguinte: qual foi a armadilha que deu mais trabalho para preparar? E aí, qual foi? Marimbondos. A de quê? Marimbondos? A de Maribondos? A da Vocês já mulher leram? que nem filme É não viu. aquela da mulher. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar essa para depois, tá? Já que ela é um pouco maior, pode ser? Pode. Então vamos para a próxima. Questão de número 2. Questão de número 2. Você percebeu que os questionamentos das crianças contêm algumas palavras que podem ser encontradas com muita frequência em perguntas. Quais são essas palavrinhas? Vejam só. Eu pedi para que vocês circulassem lá em cima para ficar mais fácil na hora de achar aqui. Então, vocês vão fazer essa sozinhos, porque vocês já sabem da resposta. Quais são? Aqui nós vamos pintar. Qual, quantos, que, quem? Pronto, então pinta aí, pessoal. Deixa bem bonito. Como assim, tia? Não entendi. Você vai pintar os pronomes interrogativos, aqueles que eu solicitei que vocês circulassem acima. Entendeu? Ah, nesse quadrinho aí, né? Isso, nesse quadrinho. São 4 palavrinhas. Pronto. É pra pintar qual, É para quantos, pintar, ok? que e quem, né? Qual, quantos, que e quem. Deu certo? Sim. Pronto, vamos continuar. As palavras que você identificou no quadro acima são chamadas de pronomes interrogativos. Eles são usados para formular perguntas de forma de quantos marimbondos foram pegos por Anansi? Gente, vocês estão vendo que aqui nós temos uma palavra em destaque no exemplo. Qual é essa palavra que está em destaque? Quem? Quantos? Aí, logo abaixo, queremos saber quantos marimbondos foram pegos. Nós temos o mesmo pronome em destaque. O que eu quero explicar para vocês com esses 2 exemplos é a diferença entre uma pergunta direta e uma pergunta indireta. Vejam só, vocês conseguem perceber que na pergunta direta há a presença de uma interrogação, mas na pergunta indireta nós temos essa interrogação, sim ou não? Não. Então, ó, é só para que vocês entendam. Oi? É só para que vocês entendam que quando nós vamos fazer uma pergunta direta, nós usamos a interrogação. Por exemplo, se eu perguntar à professora Karine, Karine, quantos anos você tem? Aí eu vou e coloco a interrogação. Por quê? Porque é uma pergunta que eu faço diretamente à Karine. Deu para entender? Mas se eu fizer assim, ó, os alunos do 5º ano estão querendo saber quantos anos você tem. Essa pergunta eu fiz diretamente a ela. Foi uma dúvida minha? Não. Não. Então, Não. por isso, é chamada de pergunta indireta, ok? Na pergunta indireta, nós usamos a interrogação, mas na indireta, não, ok?
Na indireta, não. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês antes de prosseguir, ok? Eu quero que vocês me respondam apenas sim ou não. Combinado? Combinado, Ok. Quintuano? Pronto. A primeira pergunta é a seguinte. Respondam sim ou não, ok? O pronome, ele só acompanha o substantivo? Não. Não. Ok. Façam melhor, ao invés de vocês falarem, escreve, certo? Porque fica menos barulho para mim, tá certo? Então, vou fazer outra pergunta. O pronome é a palavra que acompanha e substitui o substantivo? Escreve, não fala. Sim ou não? Ó, quem respondeu sim, acertou. O pronome é a palavra que acompanha ou substitui o substantivo. Ok, gente? Outra pergunta. Os pronomes interrogativos, vejam só. Os pronomes interrogativos são utilizados para afirmar sim ou não? Não, muito bem. Os pronomes interrogativos, olha outra pergunta já, hein? Os pronomes interrogativos são utilizados para fazer questionamentos, fazer perguntas, sim ou não? Sim. E a última pergunta para fechar essa primeira parte da aula. Preste atenção na última pergunta. Nas perguntas diretas, nós utilizamos o sinal de interrogação. Sim ou não? Sim. Ok. Então, já que vocês estão muito espertos, eu vou prosseguindo, tá? Ok? Oi. Oi. Jarlison tá com a mão levantada. Oi, pode Eu falar. tô não. Jarlison tá com a mão levantada. Foi Eu Caio, tô não? não. Tá Quer falar desativado. alguma coisa, Caio? Tá desativado. Foi no Google Meet. Deixa Caio falar, porque pelo que eu estou vendo aqui, ele que levantou a mão. Mas Jarlison também. É Foi Márcia. no Google Não Meet. levantei Alisson. não. Quer falar alguma Não, tinha que coisa? Desativado, tá branco. Quando tá branco, tá desativado. Tá branco, tá ativado. Gente, deixa o menino falar. Quando tu tá branco, tá desativado. E eu desativei. Quando tá branco, tá ativado. com a mão Clica na mãozinha do lado do microfone, já. Clica na mãozinha do lado do meu microfone. Eu sei, já vi. Atualizou. Agora Pronto. tá ligado. Gente, Caio, você quer falar alguma coisa? Quer não? Não, Ok, eu gente. queria falar do chat. Vamos prosseguindo, porque assim, como eu fico olhando a apresentação, que é o livro aqui, eu não fico na página do Google Meet, entendeu? É por isso que eu não vejo, tá certo? Mas vamos prosseguindo aqui. Agora, página 60, ok? Vamos lá. As perguntas diretas são aquelas que se iniciam com uma palavra interrogativa, ok? E terminam com um ponto de interrogação. E as perguntas indiretas são aquelas que não são iniciadas por palavras interrogativas e terminam com um ponto final. Preste atenção. Vocês estão com lápis nas mãos? Sim. Então, marque esses dois boxezinhos como importantes, ok? Você vai colocar importante nas perguntas diretas e importante nas perguntas indiretas.
Escreve aí, porque é muito importante saber disso. Ou tem como você escrever no chat? Eu não entendi. Eu não entendi. É aonde que não tem escrito ali, pronome de Eu posso interrogativo. explicar Também não. novamente? É no rosto, é? Eu posso explicar novamente? Posso? Pronto, vejam só. Eu vou ler na página 60. As perguntas diretas são aquelas que iniciam com uma palavra interrogativa e terminam com ponto de interrogação. Estão acompanhando a leitura? Estão acompanhando a leitura? Sim, tia, mas uma pergunta. Esse rosto, a senhora ainda não Sim. fez? Como? Nesse aí quadradinho roxo, a senhora ainda não fez? Não entendi. Nesse quadradinho roxo, essa tabela roxa daí, em pronome Esse quadradinho que tá escrito pronome interrogativo. Eu ainda não fiz, não. A Eu senhora não pediu cheguei para lá. escrever alguma coisa de... Eu pedi para que vocês marcassem como importante, onde tem falando sobre perguntas diretas e perguntas indiretas na página 60. Ah, ali em cima onde tem aquela menininha ali em cima, né? Conversando, verdade. A marcar como? Você escreve, meu amor, Ô, nome tia. importante. É assim? Perguntas diretas é importante. Então vamos lá. Massala e sua turma ficaram curiosos para saber quais são os pronomes interrogativos. Veja o quadro que a professora mostrou a eles. Temos aqui os pronomes interrogativos, que é esse quadradinho roxinho, ok? Que tem qual, quais, quanto, quanta, quantos e quantas. E do outro lado, nós temos apenas dois pronomes interrogativos. Quais são, meus amores? O que, Quem? Pronto, prosseguindo. Aí, ao lado desse quadradinho, nós temos a professora falando. Para dar mais ênfase a uma pergunta, em vez de que, nós podemos usar o que é que, ou que é que. Tem a terceira questão agora. Acompanha comigo na terceira questão. Estão acompanhando? Sim. Estão, né? Ontem eu me perdi aqui. No quadradinho, eu quero botar A professora Nádia tem que dizer E a William não tá sabendo aí, é como ela não sabe. O Oi. William não tá sabendo ali, tá pra Não é fazer, pra responde pintar, a não, ela, meu tia. amor. Não precisa pintar, não. Não precisa pintar, não, tá certo? Nós vamos responder agora a terceira questão, ok? Vamos lá. A professora Nádia explicou aos alunos que os pronomes interrogativos transmitem diferentes ideias sobre as pessoas ou coisas, inclusive personificadas, ou seja, que expressam características humanas. Para que todos os alunos entendessem melhor o assunto, ela propôs a eles que indicassem em cada uma das perguntas que fizeram sobre a narrativa a ideia expressa pelo pronome. Então, vamos lá. Qual é a letra A? Quem pode ler para mim a letra A? E aí? Qual foi a armadilha que deu mais trabalho para não se preparar? Pronto. Aí vamos à resposta, ok? A pergunta é a seguinte: qual foi a armadilha que deu mais trabalho para preparar? Então, vamos lá. Esse pronome que está em Resposta pessoal, é? Não, meu amor, não é pessoal. Vamos lá. O pronome que está em destaque
ele tem a ideia de identificação. Então, por gentileza, escreve na letra A. Ideia de identificação, ok? Eu vou colocar aqui no chat para melhorar para vocês. Ideia de identificação. É para escrever letra A, né, tia? Na letra A, vocês escrevem ideia de identificação, faz referência, vamos lá, faz referência à coisa. Ó, eu vou mandar para o chat, tá certo? Caso vocês tenham alguma dúvida em escrever alguma palavra. Estão vendo aí? Ideia de identificação, faz referência à coisa. Estão vendo? Aqui no chat. Ideia de identificação faz referência à coisa. Vocês não conseguem ver? Eu vi e já escrevi. Ótimo. Vou mandar de novo. Pronto. Ok? Podemos ir para a próxima? Pode. Sim. Podemos, né? Quantos marimbondos foram pegos por Anansi? Quantos? Meus amores, vejam só. A palavra quantos, ela dá ideia de quê? Quantidade. Muito bem, ideia de quantidade. Aí você, lá na letra B, escreve ideia de quantidade. Ideia de quantidade. Faz referência à coisa também. Estou mandando para o chat. Ideia de quantidade. Faz referência à coisa. Ideia de quantidade. Referência à coisa. Ok, gente? Podemos ir para o próximo? Sim. Não entendi, não. Que frase? Tia, não era para estar escrevendo o que aconteceu na história? Não, meu amor. Aqui ele pergunta qual é o sentido do pronome. A ideia expressa, entendeu? Entendi. Pronto, letra C. Que frase a Nancy dizia sempre a cada armadilha que dava certo? O quê? Ele tem a ideia de identificação ou tem a ideia de quantidade? Ideia de Identificação. Ideia de identificação. Estou mandando para o chat, preste atenção. Olha como é que fica. Ideia de identificação faz referência à coisa. Pronto? E temos a letra... Era esse. Ô, tia. Tia? Oi, pode falar. Oi. Na letra B, não é pra colocar isso não, né? Faz referência a coisa. Na letra B... É só a Na ideia letra de B... quantidade, né? Não, na letra B é ideia de quantidade, faz referência à coisa. Em todos, você coloca faz referência à coisa. Ok, obrigada. Por nada, meu amor. E a última letra, a letra D de doce, fala: quem espalhou as histórias pelo mundo?
Anansi ou Niame. Aí você vai colocar a mesma coisa. Ideia de identificação faz referência à coisa. Ideia de identificação faz referência à coisa, ok? Pronto. Vou passar só mais uma vez aqui para que eu tenha certeza que vocês acertaram, tá certo? Vamos lá. Ó. Estou vendo no chat as letrinhas? Sim. Pronto. Dá só uma olhadinha para ver se ficou tudo certo, ok? Aí agora nós vamos prosseguindo. Agora, nós, na página 61, tem o seguinte. O mundo digital. Uso de aplicativo de idioma africano. Vamos lá. Acompanhe a leitura junto comigo, ok, gente? No dia anterior à visita ao Quilombo, a professora Nádia quis preparar melhor os alunos para o passeio e relembrou a turma que, no período em que houve predomínio da escravidão no Brasil, um grande número de pessoas de vários locais da África foi trazido ao nosso país. Esses africanos influenciaram a nossa cultura por meio do seu modo de falar, de viver e das línguas que falavam. Devido a esse contato linguístico e cultural, é que temos palavras como samba, xingá, bagunça, fubá, gogó, banguela, lenga-lenga e dengo, entre tantas outras em nosso vocabulário. Para que os alunos tivessem contato com uma das línguas faladas no continente africano, a professora apresentou à turma o aplicativo Alfabanto, que ensina o Kimbundu, uma língua angolana falada por mais de 3 milhões de pessoas ao redor do mundo. Seu professor também mostrará o funcionamento do curso a você. Meus amores, vejam só. Nós sabemos que o Brasil, ele foi visitado, vamos usar a palavra visitado, por vários continentes, inclusive por africanos. E essa presença dos africanos aqui no Brasil trouxe influência na língua. Então, muitas palavras, elas são de origem africana. Por exemplo, as que foram citadas agora, ok? Por exemplo, fubá, gogó, xingá, abacaxi. Então, essas palavras são palavras de origem africana que nós falamos e nem percebemos, não é verdade? Então, vamos lá. Você sabia que entre as muitas línguas faladas na África também está o português? Vocês sabiam que lá na África também se fala o português, gente? Não, Vocês sabiam? Sabia, Sim. né? Aí vejam só. Para encerrar a atividade, aproveite para registrar as palavras do Kimbundu que você mais gostou. Então, eu vou precisar que vocês baixem um aplicativo, ok? O aplicativo é Alfabanto, que ensina o Kimbundu. Mas essa resposta ela é pessoal. Então, eu preciso que vocês respondam depois, ok? Essa questão, certo? Certo. O nome do aplicativo mesmo, tia, escreve aí no chat, O por nome do favor. aplicativo, deixa eu ler aqui de novo. O nome do aplicativo é Alfabanto. Eu não entendi esse quesito, não. Você vai baixar o aplicativo
baixar o aplicativo e ver algumas palavras do idioma Kibundu, que é uma língua angolana. Você só vai acessar essas palavras nesse aplicativo, entendeu? Aí você baixa o aplicativo, vê as palavrinhas e escreve na questão da página 61. Professora, no texto da página 61 tem o aplicativo. O nome do aplicativo. Até como você escreveu no chat. O nome do aplicativo é Tia, já achei. Kudu, é? O nome do aplicativo é Alfabanto. Vou escrever no chat, tá? Aplicativo. Olha Você aqui, escrever escreveu aqui. Certo? Aparece. Alguém já escreveu aqui. Alfabanto. O meu tá instalando já. Passa, pode desligar a câmera. Beleza? Eu ainda vou abaixar. Certo? Desativa o microfone. E vamos prosseguindo. Quando for na próxima aula, a gente vê, tá certo? Essas palavrinhas que vocês escolheram. Então, vamos lá. Agora, página 62. Um dos contos que Marina mais gostou de ouvir durante a roda de histórias foi Os Dois Reis de Gongá. Ok? Então, eu queria alguém para ler comigo. Quem é que vai ler comigo? Professora, eu. Quem é que está falando? Coloca no chat que eu chamo pelo chat. Vou fazer uma pergunta à mãe. Ninguém escreveu no chat ainda, ó. Coloca o nome. Coloca o nome. Que fica mais fácil, tá? Professora, eu pedi primeiro, por favor. Pronto. Então, vamos lá. Eu vou começar chamando quem colocou o nome aqui para ler comigo, tá? Vamos lá. Há muito tempo... Não, primeiro título. Os Dois Reis de Gondar. Há muito tempo, um caçador passava por um vilarejo pobre, montado em seu cavalo, quando encontrou um pobre homem sentado ao lado de fora de sua cabana, a ver suas 3 únicas galinhas assistir. Ok? Então, agora eu vou chamar, colocou o nome aqui, começando por Camila. Continua, Camila, por favor. Como estava perdido, o caçador indagou ao morador. Boa tarde. Procuro a caminho para a cidade de Gondar. O senhor sabe por qual estrada devo seguir para chegar lá? Próximo. Agora tem Maria Júlia. Gondar, o senhor está muito longe. Vai demorar uns 2 dias para chegar à cidade. O dia está acabando. Continua. Cadê? O melhor a fazer. A fazer é ficar aqui e partir amanhã para viajar com a luz do sol. Continua. A oferecer, mas será suficiente Por uma noite. Agora é Jamile, ok? Jamile. Senhora. É você que vai ler agora, meu amor. Tá bom. Grato, o caçador aceitou a oferta, pois sabia que enfrentaria muitos perigos se tentasse viajar à noite por um caminho desconhecido. Maria Stephanie.
Apesar de ser muito pobre, o dono da casa matou uma de suas galinhas e preparou um jantar simples, porém saboroso, para servir ao convidado. Próximo. Quem é que vem agora? Samara. Eu posso ir, Tião. Após o jantar, o caçador deitou-se na cama do próprio anfitrião. E este, como não possuía muitos móveis em sua cabana, deitou-se no chão. Agora, Kailane. Kailane. Eu posso ir, Tia. Williane agora. Eu não fiz nada, não. No dia seguinte, o pobre homem explicou ao caçador o caminho para chegar à cidade. Como não conhecia a região, o caçador teve medo de perder-se novamente. Por isso, propôs ao anfitrião que o acompanhasse na viagem. Williane. Ô, tia, deixa a Janiele ir. Vinícius. Sim. Lê pra gente. Tá onde? Aceito a proposta, mas ao No dia chegar em seguinte, Gondar, quero conhecer o rei, Ó. disse o homem. Continua, Vinícius. Eu posso continuar, Tia. Tudo bem ao chegar. Mas na cidade, prometemos que vai conhecê-lo. Ambos partiram montados no cavalo e percorreram longas distâncias, passando por riachos, áreas planas e montanhas e bosques. Ao avistarem a cidade, o pobre homem perguntou ao caçador: como vamos reconhecer o rei? Eu nunca vi um monarca antes. O caçador respondeu que ele não deveria se preocupar. Reconhecer o rei é fácil, basta observar o comportamento das pessoas. Quando todas estiverem fazendo uma coisa, o rei estará fazendo outra completamente diferente. Quando finalmente entraram em Gondar, dirigiram-se ao palácio. Afinal, o caçador prometeu apresentar o rei ao seu companheiro de viagem. Ao chegar à porta da moradia real, as pessoas ajoelharam-se, liberando a passagem. Quando cruzaram os portões do palácio, os guardas reais desceram de seus cavalos e somente o caçador e seu companheiro permaneceram montados. Onde está o rei? Não estou vendo. Paciência, logo você vai vê-lo. Lembre-se de que, quando todos estiverem fazendo algo, o rei estará fazendo uma coisa completamente diferente. Deixa eu ler. Os dois entraram no palácio e foram a um dos salões. Ao vê-los, os servos cumprimentaram ansioso. O pobre homem começou a olhar as pessoas para tentar avistar o rei, mas não o reconheceu. Ambos dirigiram-se à mesa central, pois um banquete os aguardava. Eles sentaram-se confortavelmente e, ao olhar em volta, o pobre homem percebeu que as pessoas permaneceram em pé. Admirado, exclamou: quem é o rei? Você ou eu? Rindo, o caçador esclareceu a situação, exclamando: o rei, mas você também é, pois sabe acolher muito bem os viajantes perdidos. A partir desse dia, iniciou-se uma grande amizade entre o rei e o pobre camponês. Gostaram da história, gente? Sim! Sim. Todo mundo bate Atenção na minha palma. Bate palma. Preste atenção na minha pergunta. É uma pergunta de compreensão de texto, ok, gente? Vejam só. Por que o próprio rei falou que o anfitrião também era um rei? Porque ele soube acolher muito Porque bem ele quem? soube acompanhar um viajante Porque perdido. ele soube acolher bem o rei. Um viajante perdido. E não, Jesus, obrigado, porque ele disse que era coisa fácil.
Isso mesmo. Ele acompanhou o viajante perdido até o encontro com o rei. E isso é uma atitude muito nobre. Por isso que o rei também parabenizou o anfitrião, certo? Então, vamos prosseguindo. Questão de número 1. Ao ouvir a história, Marina percebeu que é possível associá-la a um ditado popular brasileiro. Qual é o ditado popular, minha gente? Vocês conseguiram perceber esse ditado? E aí? As aparências enganam. As aparências enganam. Quem mais? Quem mais pode dar outro palpite? E aí? Quem marcou as aparências enganam? Devagar você vai longe. Alguém marcou algo diferente do que ele falou? Não. Não, né? Porque a resposta, de fato, é as aparências enganam. Qual é a alternativa? Segunda alternativa. Marca um X na segunda alternativa. Ok? Todo mundo já marcou? Sim, já marquei. Sim. Pronto. Então, nós vamos prosseguir agora, certo? Olha o microfone. Explique por que o ditado popular assinalado no item anterior pode ser relacionado ao conto africano. Por que, minha gente, houve uma relação aqui? E aí? Porque o rei aparentava ser um simples caçador, que, minha gente, perdido. Anota aí na letra B. Essa resposta é maravilhosa. Por quê? Porque vou colocando no chat, tá? Porque o rei aparentava ser o quê? Um viajante. Viajante o quê? Não, Professor, escreve no chat. Por favor. tá? Perdido. Olha aqui. Tô andando, hein? Olha no chat. Porque o rei aparentava ser um caçador perdido. Pronto. Pronto? Pronto. Ótimo. Eu vou ler a segunda questão. Na história, a personagem que recebe o rei em sua casa é chamada apenas de pobre homem. Suas atitudes, porém, demonstram que ele apresenta um comportamento egoísta, interesseiro ou nobre? Nobre. Nobre. Então, marca aí a primeira alternativa. Ele é chamado de pobre homem, mas o comportamento dele é nobre, minha gente. O que ele fez é algo muito plausível, certo? Marcaram um xizinho? Sim. Sim. Ok? Então, vamos à terceira questão. Sim. Assim como Marina, olha o microfone. Assim como Marina, Novo que eu não entendi, que cortou. eu falei que na segunda questão é para marcar a alternativa que tem a palavra nobre. Certo? Ok. Pronto. Número 3. Assim como Marina, você sabe que os contos apresentam narrador e personagens. Com base nesse conhecimento, responda as perguntas abaixo.
Vamos lá, meus amores. O narrador da história, ele é um narrador personagem ou narrador observador? Observador. Observador. Narrador observador. Então, escreve aí. Narrador. Lembrando de colocar a primeira palavra, a primeira letrinha em maiúsculo, tá? Começo de frases com letra Maiúscula. Então, vamos lá. Narrador, observador, ok? Mas ele faz outra pergunta ainda. Ele faz outra pergunta ainda. Qual é a outra pergunta? O Sastre falou o que antes? Justifique sua resposta. Narrador e o quê? Está no chat, tá certo? Está no chat. Narrador, observador. Agora me falem, por que é um narrador observador? Pois Porque ele não aparece não nem participa da história. Porque ele não aparece como Porque personagem, ele sim não aparece como a pessoa que está falando, contando sobre a história. Narrador observador, pois não participa da história. Não é isso? Aí ele pede ainda, meus amores. Pronto. Vamos colocar somente isso que já está ótimo, certo? Olha o chat. Estou mandando para lá. Narrador observador, pois não participa da história. A letra de vocês está bonita? Sim. Está bem caprichada? Sim. Tem certeza? Sim. Sim. Então, ok. Então, não vou falar mais nada. Tia, vai ter outra matéria hoje além da sua? Vai sim, meu amor. Vai ter. Eu não sei qual, mas que vai ter, vai sim. Vai ter matemática depois de Matemática. português. Certo, obrigado, tia. É Por matemática. nada. Pronto, gente. Todo mundo já fez a correção? Já ficou bem legal aí? Sim. Sim. Ok. Então, agora, nós vamos para a próxima questão, certo? Deixa eu ler aqui. Cadê? A, B. Quais são as personagens protagonistas? Quais são Ô, tia, essa senhora O mandou camponês e o rei. essa da questão que a senhora mandou agora no chat é junto com a letra A, né? Não, é a letra A, isso mesmo. Vou mandar agora a B. Ok? Vamos lá. Quais são E espera os protagonistas? O pobre homem. o pobre homem e o rei. O pobre homem e o caçador-rei. Ok? Eu vou mandar lá no chat. Vou mandar lá, tá? Tá chegando. Pronto. Chegou? Chegou, já mandei. Terminei. Chegou já? Pronto. Olha aí. Essa é um pouquinho maior. Essa resposta é um pouquinho maior. Que Deixa eu arrumar aqui para ficar bem legal para vocês. eu não te encontrei ainda. Chegou? Chegou. Sim. Sim. Então, aqui, ó, as personagens protagonistas são o pobre homem e o caçador-rei. E as secundárias são os servos de onde? Os servos do palácio. Os servos do palácio.
Tudo certinho? Isso, a letra B. Peraí, tia. Zero. Terminei. Pronto, já posso, não E é posso? tão bom ter aula com a senhora. Ô, Letra de coxinha. Nesse conto, há personagens antagonistas, mas antes eu preciso explicar a vocês o que é o antagonista, certo? O antagonista, ele funciona como se fosse o vilão da história. Aquela pessoa que tenta atrapalhar tudo. Nós temos um antagonista nessa história. não. 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 Sim ou não? Não. Não. Ok? Não. Então, ó, eu estou mandando para o chat, tá certo? Nós não temos antagonistas, porque ninguém vai atrapalhar o rei, nem o pobre homem em seu caminho para chegar a Gondar, ok? Eu botei não porque ninguém pede eles. Pode ser. Pode ser. Eu botei que porque ninguém faz mal pra eles. Tá bom. Todo mundo já respondeu? Peraí. Espero. Quando puder, só falar, tá? Terminei. Pode ir pro próximo. Pronto. Vamos lá. Porque senão. Pronto. Vou ler a próxima questão. Quarta questão agora. Ao terminar de ouvir a história, Marina lembrou-se de que os contos apresentam dois elementos importantes, que é o tempo e o espaço. Sabendo disso, responda. É possível saber o tempo? Ou seja, quando ocorre a narrativa? Pela manhã, à tarde, à noite? É possível, gente, saber? Sim ou não? Não. Não. Não é possível. Então, ó, olha a minha sugestão de resposta para vocês. Não é possível saber qual é o tempo, pois o conto apresenta somente a seguinte informação. Há muito tempo. Observa o chat. Eu botei não é possível Observa ter o tempo só. Mas é porque ele pede para justificar, entendeu? Aí por isso tem que complementar a resposta. Certo? Pronto, tia. Pode ir pro próximo. Beleza. Mais alguém? Espera aí um pouquinho, por favor. Ainda não, eu tô no Espera aí, C. tia. Eu tô no C do 3 Olha, ainda. não tem pressa, certo? Eu só quero que vocês... Posso falar? Não tem pressa. Eu só quero que vocês caprichem na letra.
Não adianta a pressa escrever tudo errado. O chat não quer abrir. Pronto, gente? Pronto. Espera só mais um pouquinho, tia, só mais um pouquinho. Tia, eu coloquei assim. Não é possível saber o tempo. Tá certo? Não está errado, mas está incompleto. Por quê? A questão pede para justificar, entendeu? Aí a tua resposta, ela está certa, mas incompleta. Então, eu sugiro que você complemente. Eu coloquei Não. assim. Mas o Foi ponto não indica nenhuma informação, só fala há muito tempo atrás. Hoje fala igual a Yasmin junto. Ótimo. Certo. Eu vou lendo, ok? Enquanto vocês anotam aí, deixa eu ir lendo para adiantando. Qual é o espaço? Ou seja, o lugar onde se passa a narrativa. Essa é uma resposta até fácil, né? Onde é que se passa essa narrativa, minha gente? E aí? Em um reino. Se passa... No palácio. No vilarejo próximo em Gondar. No vilarejo pobre em Gondar. Na Idade Média. Não, no começo do vilarejo do homem pobre. Na Idade Média. Olha o microfone. Deixa eu explicar a vocês. No início, a história, ela se passa em um vilarejo pobre. É assim que o livro traz para a gente. E depois, lá em Gondar, no Palácio do Rei. Vocês lembram? Então, ó, observa. No início, a história se passa em um vilarejo pobre e depois ocorre em Gondar, no Palácio do Rei. A primeira eu mandei incompleta, estou mandando certinho agora, tá certo? Pronto. Ficou bem completinho agora, a quarta questão. Terminate. Williane, desconsidera a primeira que eu mandei, viu? Porque se você perceber aqui está incompleta. Considera somente a de baixo. Terminei, viu, tia? Certo, meu amor. Quem já terminou, vai fazendo a quinta questão. Vai lendo, observando as imagens. Ela é uma questão bem tranquilinha de responder. Ô, tia, eu não coloquei no início, não. Eu coloquei no começo. Tem problema não. Início e começo são sinônimos. É. Essa frase que eles falou, tia, que grão em papo, é nessa terceira imagem, é? Eu não entendi. Tu repete? Aham. Nessa imagem que aparece, nessa frase que aparece, de grão em grão, a galinha enche o papo, é nessa terceira imagem, é?
Eu acho que não. Eu acho que não. Tia, eu não entendi o que é para fazer na quinta questão. Então, me espera. Tu espera por mim, que eu te explico. É o que eu gosto mesmo. Todo mundo já respondeu a quarta, a letra B. Ô, tia, eu não entendi o sexto, não. O sexto? Eu já. Mas já foi pro sexto? Vamos fazer a quinta? Vamos fazer a quinta. Vê só. Vou ler, tá certo? Preste atenção. Observe as imagens a seguir e legende-as de acordo com as seguintes classificações: situação inicial, desenvolvimento e desfecho. Certo? Qual é a situação inicial? É a primeira A terceira imagem. A segunda. A terceira imagem. A terceira imagem. Aí vocês, na terceira imagem, escreve situação inicial, que é essa imagem onde o homem está alimentando as galinhas, certo? Vai botar o que mesmo? Aí você coloca situação inicial. Na imagem em que o homem alimenta as galinhas, você escreve situação inicial. Pronto? Ótimo. Desenvolvimento é na primeira imagem. Desenvolvimento é na primeira imagem, isso Olha, lá mesmo. atrás tem um rei com cavalo, né? Na terceira imagem. É. Na primeira imagem, desenvolvimento. Pronto, tia. E, obviamente, né, gente, na imagem do meio, escreve o quê, pessoal? Desfecho. Desfecho. Na imagem do meio, escreve desfecho. Todo mundo concluiu a quinta questão? Sim. Pronto. Ó, antes de passar... Olha o microfone, deixa eu falar um pouquinho agora. Antes de passar para a questão de número 6, eu quero explicar a primeira imagem? Eu botei um início de uma grande amizade. Antes de ir para a questão de número 6, eu quero explicar um pouco sobre o conto, tá certo? Vejam só, meus amores, prestem atenção. Agora, ninguém pode ativar o microfone, tá certo? Desde quando nós somos muito pequenininhos, nós estamos sempre expostos a contos. As nossas mães, pai, avós, tias, professores sempre nos contavam histórias. E grande parte dessas histórias são contos. O conto dos 3 porquinhos, da Chapeuzinho Vermelho, da Cinderela, da Bela Adormecida. Mas nós temos que entender o seguinte, que esses contos que nós sempre ouvimos desde quando éramos muito pequenininhos, eles possuem algumas características, como, por exemplo, um narrador observador, um personagem principal. Muitos desses contos têm antagonista. Por exemplo, o conto de hoje não tem antagonista. Mas veja, se eu citar para vocês o conto da Chapeuzinho Vermelho, eu tenho um antagonista, eu tenho um vilão. Sim ou não? Sim. Não. E aí? Sim. O da Chapeuzinho Lobo mau. Vermelho, eu tenho um antagonista, que é o lobo mau. Então, vejam só. Essas características, elas são importantes. Por quê? Porque vocês precisam entender o texto
enquanto gênero textual. Outra coisa, todo conto ele possui a situação inicial, que é o começo, é o início, o desenvolvimento e o desfecho. No caso do conto da Chapeuzinho Vermelho, o final é feliz? Sim ou não? Sim. Sim. Não é Sim. verdade? Então, Sim. gente, é o que nós sabemos por conto, certo? E nós vamos agora para a última questão. A última questão. No desfecho do conto, Do livro. última questão, página 65, número 6. No desfecho do conto, ocorre a revelação de que o caçador perdido, na verdade, era o rei de Gondar. Antes dessa revelação, porém, o narrador já apresenta alguns indícios, ok? O que é um indício? É aquilo que indica a existência. Então, nós vamos pegar lá no texto alguma fala desse narrador que apresenta alguma pista de que nós já sabíamos quem era a história, né? Que nós já sabíamos que o caçador perdido era o rei. Eu vou colocar esse fragmento lá no chat para melhorar para vocês, tá certo? Então, espera que eu estou aqui ajeitando, deixando bem legal para mostrar a vocês. Mas quem quiser ir procurando, pode ficar à vontade. Para colocar no Certo? sexto vai ficar. No sexto, vamos lá. Ó, vou escrever lá no chat, certo? Observa lá. Chegou? Mandei. Pronto, vamos lá. Ao chegarem à porta da moradia real, as pessoas se ajoelharam, liberando a passagem. Esse é isso. Enquanto Isso você é do escreve, 6, tia? É do 6? eu vou... É 10h30 ou 10h40. É o lanche, né? Tá certo. Beleza. 9h40, 9h50. É o lanche. Beleza. É porque aqui tá 10, eu me liguei aqui, mas é 9. 9h40 do jantar. Eu deixei para 10 minutos para eu lanchar e aí eu... Beleza, tá certo. Pronto? É a questão número 6, Caio. Pronto, tia. Agora, vocês tinham percebido já que o próprio rei era o caçador perdido? Vocês conseguiram perceber na leitura do texto? O Iliane falou que sim, ó. Porque vocês não falaram nada, eu achei que nem tivessem percebido. Achei um pouco estranho, porque ele falou que para ir para lá pro reino dele. Assim, eu percebi que era de Se ele verdade. é rei em algum lugar, como é que ele não vai saber? Eu percebi que era o rei na parte em que quando ele chegou, todo mundo se ajoelhou. Aí eu falei, ih, rapaz, eu acho que esse homem, ele é o rei. Mas vocês não falaram nada e imaginei que ninguém tivesse percebido. Entendo, isso agora. Pronto. Pronto, olha aí, ó. Pronto, gente. Você vai falar? Vocês perceberam que aqui ao lado tem o significado de indício? Indício é aquilo que indica a existência de algo. É uma indicação provável. Vocês observaram no glossário? Sim. Ô, tia, a gente vai fazer a página 66 para poder terminar, né? Para a gente lanchar. Mas vejam só. A 66 dá tempo de fazer. Vamos fazer que vai dar tempo. Vamos lá. 7ª questão. Apesar do conto apresentar algumas palavras... Oi.
Eu já terminei a página 66. Se antecipou, não foi? Não é para se antecipar, não. Vou ter que esperar por mim. Deixa eu ler a 7ª. Apesar do conto apresentar algumas palavras confusas no dia a dia, é possível saber o seu significado pelo contexto. Então, vamos lá, gente. Ó, vamos observando e fazendo a correspondência. O que seria um vilarejo? Uma pequena aldeia povoada. Então, coloca a letra A, tá certo? Ficarem, remexerem o solo. Remexer o solo. Aí, coloca a letra B. Indagou significa o quê? Perguntou. Indagou significa perguntou. Anfitrião. O que é o anfitrião? Rei soberano. O dono recebe convidados. E a senhora pode repetir que esse áudio saiu cortando para mim. E o último monarca é o rei. É o soberano. E qual é a sequência? Tia, seu áudio B, que mais? B-A-D. B-A-D. Para quem falou que estava perdida, nós estamos na 7ª questão. Aqui. Isso é na 7ª questão, certo, gente? Tem que prestar atenção para se perder. Tia, seu áudio. Pronto. Vamos para o 8º agora? Tia. Tia, seu áudio tá cortando. O áudio tá ruim. Vamos para a 8ª, certo? A 8ª questão, vamos preencher. Vocês não estão ouvindo? Não estão ouvindo? Seu áudio tá... O áudio da senhora tá cortando, tá? Estão me ouvindo, gente? Eu tô ouvindo, mas só que tá cortando um pouquinho. Não tá cortando pra mim, não. Pra mim tá. Pra mim também. Pra mim também. Tia? Aqueles que vai arrumar. Ela tá falando no chat, Ela tá falando no chat. Maria gostou tanto das histórias contadas por Regina que resolveu fazer como uma tradição e contá-las aos seus amigos e familiares. Lê baixo, por favor. Ainda não conheciam. E, gente, tia tá falando no Yasmin, fala aí. Tem alguém desligando o Tia áudio disse que a questão 8 e 9 vão ficar para casa. Tá bom, né? Tia falou no chat que a questão Janiela 8 e 9 vão ficar para casa.